Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, para te auxiliar nos seus estudos. Tem o objetivo também de dinamizar, né, o ensino público, torná-lo de fácil acesso, de fácil compreensão e entendimento. E é um canal com base humanística, sem influência religiosa. E eu acredito que o maior legado desse canal será formar uma nova geração de intelectuais, uma nova geração de críticos e ativistas sociais. Porque é através do conhecimento de humanas que você consegue, né, todas essas expansões de raciocínio e participação social, com o intuito de não continuarmos sendo massa de manobra da elite, que detém todo esse conhecimento de humanas, que retrai, impede, cria barreiras para que esse conhecimento não chegue até você. E a forma de que isso aconteça é sucateando o ensino público. O ensino público ele hoje é defasado, ele não existe um incentivo para que ele gere uma, um contingente de pensadores, mas negligenciando o ensino público, como o governo tem feito de 30 anos para cá, de 30 anos para cá seria o óbvio, que é quando começa a decair, né, a qualidade do ensino público. Porque até os anos 50, 60, até meados dos anos 80, colégio público era colégio para quem queria estudar de verdade. Grandes ativistas da década de 70, principalmente aqueles que enfrentaram a ditadura civil-militar brasileira, foi contingente do ensino público. A exemplo de Gil, Caetano, Chico Buarque, Glauber Rocha, entre tantos e tantos outros, né? Da nossa história atual, nossos dois últimos presidentes com visão socialista, Dilma, Lula, todos eles vieram de escola pública. Então, o que eu percebo de uns 30 anos para cá, com a negligência, o sucateamento do ensino público, é tirar essa possibilidade de que aquela população que não teve uma estrutura financeira que pudesse dar a ela certos acessos, que elas não consigam esse acesso através do ensino. Então, o objetivo do sistema de ensino Monte Carlo é esse: lhe dar uma oportunidade de pensar, de ser crítico, de combater essa sociedade tão hierarquizada, né, detentora dos sistemas econômicos, e que você pode ter acesso a isso com os conhecimentos de humanas. E não é só de humanas que vive o sistema de ensino Monte Carlo, nós também temos os nossos cursos de matemática básica, isso a pedido dos nossos inscritos. E é isso, turma. Conto com você através do seu like, da sua divulgação, da sua inscrição, para que o canal ele continue existindo e mostrando a plataforma do YouTube a relevância dos conteúdos aqui. Sem mais delongas, vamos entrar em mais um ponto do nosso módulo de História, onde nós já estamos no período moderno, já iniciamos as grandes navegações, a colonização da América pelos europeus, e se tratando de Brasil, né, período colonial, e falando de escravidão, né? Na nossa última videoaula nós falamos sobre todo o processo colonizador e como Portugal fez para que essas terras elas gerassem lucro e consequentemente habitável, né? Para manter assim uma certa resistência contra as invasões de outras nações europeias. E a máquina colonizadora ela não seria possível sem o auxílio da iniciativa privada e principalmente a mão de obra escrava que a África forneceu aqui para a América. Então, o uso, né, dessa mão de obra africana
ela consequentemente gerou marcas na história de alguns países da América e principalmente no Brasil. Foram 3 séculos de tráfico negreiro, onde cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos para a América, sendo que desse total, aproximadamente 4 milhões desembarcaram aqui no Brasil. E os europeus criaram várias justificativas teológicas para legitimar a escravidão e rebaixar a condição humana dos povos africanos. Em geral, essas explicações associavam os negros a personagens bíblicos castigados por Deus. Então, tem quando eu falo de justificativa teológica, eu estou falando que foi a própria religião católica que justificou e legitimou, deu permissividade, né, para que o homem escravizasse o homem, para que o europeu branco escravizasse o africano negro. E dentro de toda essa teologia, eles afirmavam que a negritude dos africanos era uma marca divina do pecado cometido por Caim, que, segundo a história bíblica, Caim ele matou seu irmão Abel por inveja. E uma outra explicação associava os negros aos descendentes de Cã, que também, segundo a tradição bíblica, Cã, filho de Noé, amaldiçoado pelo pai por zombar de sua nudez. Então, com tudo isso, a escravidão seria, assim, o sofrimento necessário para os africanos expiarem os seus pecados e, assim, se purificarem, né? Então, sempre a religião dando os seus palpites dentro de uma sociedade. Esse palpite por quê? Porque a elite econômica, os detentores do poder econômico e político, a religião ela sempre vai dar um jeito para estar próximo dela, tá? E a escravidão africana e as ideias criadas pelos colonizadores para justificá-la criaram essas raízes no Brasil, e mesmo com o fim da escravidão em 1888, essa visão ocidental cristã sobreviveu nos países de diferentes manifestações de preconceito e mecanismo de exclusão social. E, dado a isso, nós notamos recentemente a presença maior de negros, né, em cargos do poder executivo, do judiciário, do legislativo, em profissões liberais, né, principalmente na medicina e na advocacia, na mídia, em papéis de destaque em filmes e novelas, apontando para uma mudança significativa, né, no nosso país. Mas, mesmo ela sendo significativa, porque antes não existia, mas é uma mudança lenta. É uma mudança lenta, mas porém ela é visível. Então, onde não havia representatividade, 10% que ela tem aparecido é significativo. Talvez a mudança mais importante tenha sido a valorização da negritude, através da afirmação da identidade afrodescendente. E essa afirmação ela foi notada no número de pessoas que se autodeclararam pretas, pardas. Isso se deu no censo do IBGE de 2010, quando a população ela se auto-intitulou negra. A escravidão é um regime de exploração do trabalho, que foi praticado em diversas sociedades desde a antiguidade, onde o indivíduo escravizado, por ser propriedade do senhor, poderia ser utilizado na agricultura, nas minas, no serviço doméstico, além de ser trocado, vendido ou alugado. Nos reinos africanos, a escravidão era uma prática comum. Só que a venda da mão de obra escrava não era uma atividade econômica central. Ela existia, mas ela não era o centro da atividade econômica africana. Em geral, os cativos eram prisioneiros de guerra, pessoas que cometiam crimes, pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Então, a partir daí, ela se tornava escrava. E muitos escravos trabalhavam com os filhos do senhor, frequentavam a sua casa e podiam, com o tempo, adquirir direito à herança e à propriedade. Outros se tornaram conselheiros e administradores de confiança. Então, por mais que a escravidão ela seja a privação do seu direito à liberdade, mas de certa forma, antes da influência do europeu nesse sistema, na África, a escravidão ela tinha até, entre aspas, um senso de dignidade. A venda de escravos passou a ser uma atividade comercial lucrativa e intercontinental a partir do século XV, com o advento, né, das grandes navegações, com a chegada do europeu à África.
em troca de produtos como arma, fumo, pólvora. Esses chefes africanos forneciam seus cativos para os traficantes europeus que os traziam nos navios negreiros para a América. Então houve uma necessidade por parte do europeu dessa mão de obra, e houve uma necessidade dos líderes africanos pelo material bélico que o europeu tinha e que o africano ele desconhecia. Então, dessa forma, os líderes nativos não só permitiram, como contribuíram para que o tráfico transatlântico se transformasse em um dos negócios mais rentáveis da época moderna. Então, vão ter alguns legalistas que vão dizer que o africano ele já se auto-escravizava, mas não era uma atividade comercial tão rentável e intensa como ela passa a ser a partir do século XV, quando o europeu ele entra nesse cenário da escravidão. A travessia dos negros escravizados para a América podia durar até 40 dias. E nas embarcações viajavam superlotadas, com cerca de 350 pessoas a bordo. E com falta de higiene, falta de ventilação, água e comida escassa, muitos desses cativos eles adoeciam. Então cerca de 20% dos cativos não resistiam à travessia e morriam antes de chegar ao Brasil. Então essa perca de 20% ela já era prevista. Por isso que nesse contingente de 350 cativos, o mínimo que um navio negreiro ele poderia levar, na conta do traficante, ele já tinha uma margem de perca de 20%. Então, desses 350, na travessia, 70 morriam. Ele já tinha isso na sua finança. O sociólogo pernambucano, Gilberto Freire, ele escreveu um livro, que foi a sua obra-prima, Casagrande Senzala, onde ele defendeu uma tese discutida até hoje, discutida e criticada, a respeito da relação entre senhores e escravos no engenho colonial. Segundo ele, apesar da violência, a escravidão no Brasil teria sido marcada mais pela integração do que pelo conflito. Exemplos que comprovariam essa integração, segundo Freire, seriam as brincadeiras compartilhadas entre crianças negras e filhos de senhores no cotidiano do engenho, o aleitamento de crianças brancas pelas amas de leite negras, o intercâmbio cultural entre africanos e portugueses na colônia. Outro exemplo seria o grande número de mestiços na sociedade, demonstrando que no Brasil teria havido uma relação de proximidade de trocas culturais que inexistiam em outras regiões da América. Isso tudo, segundo Freire, é uma visão positivista do que foi a escravidão. Só que os pesquisadores que refutam e criticam Freire, de certa forma, eles não negam a existência do intercâmbio cultural entre os negros e brancos, mas afirmam que isso não apaga o traço mais importante da escravidão, que foi a exploração e a dominação. Segundo eles, o grande número de mestiços, só para dar um exemplo, era uma evidência clara do controle que os senhores exerciam sobre as escravas, pois os filhos eram gerados em uma relação paralela, não eram reconhecidos pelos pais e cresciam como cativos. Além disso, embora matar ou castigar demasiadamente um escravo fosse proibido pela legislação colonial, esse tipo de prática ela era comum. E nos raros casos de denúncia de que se tem notícia, a maior parte dos senhores foi absolvida. A violência da escravidão, portanto, explica que as taxas de mortalidade de africanos no Brasil era elevada, e por esse motivo o tráfico negreiro era uma atividade fundamental na reposição de mão de obra. Os castigos físicos faziam parte do cotidiano dos escravos no Brasil, e eles eram aplicados para punir os escravos desobedientes e para servir de exemplo aos demais. Os principais instrumentos de tortura eram os chicotes, as algemas, as correntes, as palmatórias, e para fugir dos cativos, alguns escravos obedeciam às regras impostas pelos senhores e feitores, só que grande parte dos escravos resistiu à escravidão. Alguns utilizaram métodos pacíficos, que eram evitar ter filhos, entrando em um estado de profunda tristeza e apatia, que era conhecido como banzo,
E esse sentimento de apatia e de tristeza muitas vezes os levavam à morte, porque eles deixavam de se alimentar. E outros reagiram de forma mais violenta, como o assassinato de feitores, assassinato de capitães do mato, assassinatos até mesmo de senhores, os chefes de família, os seus líderes, né, primogênitos, enfim. Então o africano ele resistiu da forma que deu e que pôde. E a principal forma de resistência foi a fuga para cidades distantes, matas, comunidades de escravos fugidos, que era conhecido como quilombos. Só que fugir dos domínios do senhor era uma empreitada difícil, porque assim que se notava a ausência de um cativo, logo o capitão do mato saía para capturá-lo e devolvê-lo ao seu proprietário. O quilombo mais conhecido, formado na América, foi o Quilombo dos Palmares, que foi formado, né, em terras do atual estado do Alagoas. E esse quilombo chegou a reunir mais de 20 mil pessoas. Seus moradores praticavam a caça, a pesca, cultivavam alimentos, criavam porcos e galinhas, além de comercializar seus produtos com povos vizinhos. Aí é um ponto interessante, né? Comercializar povos vizinhos. Então isso me leva a crer que o quilombo, mesmo sendo uma forma de resistência e um empecilho para o sistema colonial, mas entende-se que o sistema colonial viveu paralelo ao quilombo. Houve associação entre alguns senhores e esses quilombos, através dessa troca comercial. Mas, de modo geral, era visto como grande ameaça à escravidão, porque o quilombo ele minava, né, essa mão de obra escrava, levando em conta que escravo era investimento para o senhor. E, dado a isso, em 1694, depois de vários anos de guerra, o Quilombo dos Palmares foi destruído por ordem das autoridades portuguesas. Zumbi, que foi um dos principais líderes do Quilombo, foi morto no ano seguinte e teve sua cabeça exposta em praça pública do Recife para servir de exemplo para todos os escravos. Então, se alguém se beneficiava dos quilombos, não era a maioria e, consequentemente, não eram os engenhos mais lucrativos. Tanto é que a coroa portuguesa ela vai intervir. Os africanos escravizados também manifestaram suas resistências à escravidão, procurando preservar sua identidade e os laços culturais que os uniam à terra natal. E nesse aspecto, as senzalas e os quilombos atuaram como ponte cultural, ligando a África ao Brasil e o espaço de convívio social, trocas e criação de novas identidades. Embora vindos, né, de diversas regiões da África e falando muitas vezes línguas distintas, os africanos puderam, nesses espaços, praticar o culto aos ancestrais, relembrar seus costumes e cerimônias religiosas, criar uma cultura que tinha muito do que veio da África, mas também foi adaptada ao que encontraram aqui na América. Até mesmo o ambiente das casas grandes foi transformado pelas palavras, pela musicalidade, pela própria língua banta, pela culinária, né? Pelos trajes, os adereços, que esses adereços eram associados aos orixás da crença iorubá. Então havia uma troca cultural de ambas as vias. E até o século XVIII, as religiões de origem africana eram frequentemente chamadas de calundu, que é um termo de origem banta que designava todo tipo de ritual religioso envolvendo dança coletiva e música, acompanhada por atabaque, invocação de espírito, adivinhações, magia e possessões. E as religiões africanas eram vistas pelos católicos como feitiçaria. É aquela ideia, né, principalmente da religião cristianista, de demonizar tudo aquilo que não faz parte do sincretismo católico. E assim, para evitar as perseguições da igreja, os africanos passaram a associar sua entidade religiosa com os santos católicos, criando um sincretismo religioso que preserva, ao menos em parte, a sua tradição. Só que os antropólogos eles condenam esse uso do termo sincretismo,
por considerá-lo sinônimo de submissão do colonizado à cultura do colonizador. Porque, para alguns pesquisadores, o sincretismo é um elemento essencial de todas as religiões, no passado e no presente. Ele se manifesta na religiosidade popular, nas procissões, nas celebrações dos santos, nos conhecimentos que os escravos trouxeram à África e que seus descendentes adaptaram no Brasil. Então, não foi uma submissão, foi uma forma de se cultuar o seu orixá, né, a sua entidade religiosa, sem ser incomodado. Dado que religiões cristianistas, seja ela católica e protestante, eles são muito preconceituosos e resistentes quanto à religião do outro. Então precisava se dar um jeito, no caso do africano, para continuar suas tradições religiosas. Então, salvo engano, só para dar um exemplo, eles associavam Oxóssi ao Cristo. Então, quando alguém, né, da colônia via um escravo ajoelhado diante da imagem de Cristo, esse colonizador ele achava que o escravo ele estava agora cristianizado, né, porque estava adorando ao Cristo da Igreja Católica. Mas, por outro lado, no seu íntimo, o africano ele pensava, colonizador burro, ele pensa que eu vou fazer o que ele quer. Eu estou cultuando o meu orixá. Só que ele precisava ter essa estratégia para não ser incomodado. Então, nada de submissão, era resistência. O sociólogo e ativista negro no Brasil, Abdias do Nascimento, falecido em 2011, ele cumpriu um papel fundamental para a reflexão e ação dos afrodescendentes na sociedade brasileira atual. Ele foi fundador e diretor do Teatro Experimental de Negros e contribuiu para a organização do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, isso em 1950. Como deputado federal e senador, ele dedicou suas atividades públicas à luta contra o racismo e à criação de políticas afirmativas para a população afrodescendente. Foi um dos principais defensores da instituição do dia 20 de novembro, que é o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E essa data, que já era comemorada oficialmente em várias cidades do país, ela foi instituída como lei, que foi a Lei 12.519 de 2011, que essa lei é do Abdias do Nascimento. Então, mostrando aí a importância, né, de se entender, de se conhecer a cultura africana, já que nós somos descendentes dessa cultura. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e produtiva para todos vocês. Dúvidas, deixe aí nos comentários, que eu me proponho a te ajudar. Fiquem todos bem, nunca se esqueçam que conhecimento é poder, e até uma próxima.